Fala aí galera, tudo bem? Wilson Monteiro por aqui. Quero falar um pouquinho rapidinho sobre a matéria do Fantástico, falando sobre coaching e as minhas impressões, um pouquinho de feedback. E assim, meu ponto principal não é o que falaram, né? Eu não estou aqui para criticar nem o ponto de vista da entrevista, que é informativa, mas puxando sempre para o lado, né, aquele lado de, obviamente, né, priorizar a ciência, a psicologia e tudo mais. Também não estou aqui para criticar, né, quem falou sobre coaching lá, mas é muito mais sobre o que não falam, que é justamente o ponto principal de toda essa discussão. Então, assim, tem muitos pontos que a gente precisa considerar quando a gente está falando sobre coaching. Coaching nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, é uma ferramenta que ela é muito bem utilizada, né? Especialmente no mundo corporativo, na produtividade, na performance, e é muito interessante. O problema é que no Brasil, coaching ele já começou, né, dentro de uma indústria de autoajuda, já começou com muitas, sabe, fragilidades. E aí, ontem nós tivemos a oportunidade de assistir essa entrevista. Eu tenho aqui alguns pontos a considerar. O primeiro deles é o seguinte: existe quem trabalha com coaching e quem vende curso de formação de coaching, vem trazendo, obviamente, uma visão muito mercadológica, muito de business, de negócio, né, de empresa, de resultado. Então, a questão é que está sendo vendida uma profissão que não existe. Né? Então, até o próprio CEO lá da entidade que faz a formação, ele fala, não, porque regulamentar vai ser monopolizado. Ué, mas não já tem um monopólio? Duas, três empresários no Brasil, sei lá, dominam esse mercado e estabelecem as próprias regras. Então, esse é um ponto principal. Você vendeu uma ilusão de que a profissão do futuro não é, né, especialmente no Brasil, e nunca vai ser profissão do futuro. A gente tem aí outras coisas que a gente precisa considerar. E por que não? Primeiro, porque não há um processo seletivo, uma aplicação, uma entrevista para acesso desses profissionais que querem se tornar coaches e cuidarem de outras pessoas. É uma questão, uma visão puramente mercadológica. Quem quiser faz. Então, o que eu sugiro é que você tenha um curso de coaching para a pessoa entender o que é a ferramenta, aplicar na vida dela como um auto-coaching, um auto-processo, né? Autodescoberta, autoconhecimento, e um sistema criterioso, né? Para abraçar profissionais já da área de desenvolvimento humano, os terapeutas, psicólogos, e formá-los, né, nessa ferramenta adicional. O problema maior é que pegaram o coaching como solução, né? E aí vem uma outra questão também, muito do que os livros de coaching falam, e assim, eu já li vários, e tipo assim, é tudo a repetição da mesma coisa, que vem de princípios de livros escritos 50 anos atrás, da autoajuda, que também foram impulsionados por filosofias, né, antigas, como por exemplo, você pega o estoicismo, né, de Sêneca, de Marcos Aurélio, de Epiteto. Essas correntes filosóficas, elas impulsionaram muitas coisas, inclusive o TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é da psicologia. E, ao mesmo tempo, também muito da indústria de autoajuda utiliza dessa filosofia. Então, é aí que há uma convergência, onde coaching, psicólogo, psicologia, a psicoterapia, né, a análise, elas começam a entrar num embate porque há sim uma fundamentação em filosofias antigas. Por isso que há similaridades e pessoas despreparadas vão assumir um papel de coaching fazendo o papel, muitas vezes, que é do terapeuta, do psicólogo que estudou para isso. Estão entendendo um pouquinho dessa variável que ninguém fala? Então, assim, é muita informação um pouco inútil, tanto da parte da mídia
quanto de quem vende o raio do coaching, entendeu? Então, assim, existe uma outra coisa. Por que o coaching gera resultado? Assim como a terapia também gera resultado, né? Porque no ser humano existe um fator que se chama autossugestão. Você recebe um input, uma informação, essa informação ela exerce um gatilho dentro de você, onde você desperta para mudança. Então a sua vontade de mudar acontece muitas vezes num treinamento como esse. Assim como numa sessão de terapia, ou às vezes leva 2 anos para você chegar a isso. Então, assim, o coaching, por todas as minhas pesquisas e pelo fato de eu também ter estudado isso, mas eu não levanto a bandeira do coaching, porque o coaching é apenas mais uma ferramenta dentro do meu portfólio, né, de treinamentos de desenvolvimento humano, apenas mais uma. E não a ferramenta que vai mudar a vida, que vai trazer abundância financeira para você, que vai ganhar muito dinheiro sendo coach. Isso é balela, isso é manipulação, isso é venda, isso é marketing fuleiragem. Então, assim, a autoajuda já meio que começou uns 20 anos atrás no Brasil, já meio falida, não no sentido financeiro, porque se ganha muito dinheiro, mas no seu próprio propósito de trazer mudança duradoura. E aí virou uma coisa mercadológica, sabe? Aquela coisa de venda, que você vai num treinamento desse, né? E é o efeito manada, a manipulação em massa. Vai lá porque agora só aqui você vai conseguir esse super preço nesse curso. E as pessoas realmente, elas vendem o que elas têm naquela promessa de que aquilo ali vai resolver a vida dela. Então, assim, essa questão do poder da autossugestão é um gatilho, e o coaching faz muito bem isso, porque ele trabalha algumas ferramentas que antecipam, né, e incutem o desejo na pessoa de mudança. Não quer dizer, como o neurocientista falou na matéria, que ele falou que as mudanças levam muito tempo, tá? Varia muito, existem estudos científicos comprovados que falam que mudança é hábito, mudança de comportamento, mudança de visão, de mentalidade. E isso varia de acordo com a personalidade, de acordo com o problema da pessoa, o hábito que ela quer incorporar. Então, assim, tomar um copo d'água antes de comer leva menos tempo do que parar de fumar, por exemplo. Então, óbvio que existe uma maturidade na mudança. Mudanças que a ciência explica que podem ocorrer entre 18 a 8 meses. E pessoas que vão levar muito mais tempo de acordo com o nível de trauma e coisas que elas precisam resolver. Então há uma falha na matéria, onde um lado falou que a mudança, a pessoa muda e se cura assim, e o outro falou que não. Não é isso, existe um ponto, que precisa ser trabalhado. Então a neurociência é isso. Desperta o desejo. A gente tem também um problema dentro desse mercado, que é o uso de técnicas de persuasão que acabam virando manipulação. Pessoas fragilizadas, eu já fui em todos os treinamentos no Brasil, treinamentos de inteligência emocional, e a gente percebe que a própria inteligência emocional é usada contra a pessoa. Ela está ali fragilizada no momento, é o momento justamente que eles começam a vender os cursos de 8 mil, 9 mil, 10 mil reais, 30 mil reais, e a pessoa fica falida realmente, porque tudo bem, ela teve ali um acesso a um conhecimento muito bacana, mas há uma exploração, sim, e essa é a falha principal que ninguém, assim, as pessoas percebem, mas talvez ninguém tenha coragem de falar. Então o problema não é o coaching, o problema não é oferecer treinamento, o problema não é isso, o problema é essa visão mercadológica de pura venda e resultado dentro do desenvolvimento humano. Isso desperta uma certa revolta naqueles profissionais que estudaram 5, 10, 15 anos, estão lá com seu consultório e cobram 100, 150 reais por uma consulta e que gera resultado na vida da pessoa, e muitas vezes isso não acontece. Então, assim, a autoajuda já falida. Um outro problema também, para a gente finalizar o vídeo, é que no Brasil esse lance de coaching se misturou muito com culto religioso. Muitos líderes de entidades religiosas passaram a dar treinamentos, então é aquela mistura de coisa religiosa, de pegada religiosa com desenvolvimento humano, com psicologia. Então virou uma miscelânea que é um prato cheio para a mídia sensacionalista se aproveitar disso. Então quem é responsável pelo fracasso do coaching no Brasil? Quem trouxe, quem trabalha com isso, infelizmente. Então a minha dica é: sejam mais seletivos, priorizem o ser humano acima
dos resultados financeiros. Fica a dica aí. Tchau, tchau.